Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão para um episódio de Digimon Ghost Game. E esse é mais um daqueles episódios que, curiosamente, incrivelmente, mostra pra gente o quão forte é essa temporada. Mesmo em um episódio simples como esse, eles se esforçaram muito, a animação estava incrível, a gente viu vários pontos bem legais, né? Então, antes de eu começar com a revisão, vou pedir que você deixe um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Então, qual é a trama por trás desse episódio? Basicamente, nós temos vários Digimons novos que foram revelados pra gente ali andando, e eles aparentemente estão usando pessoas para criarem fazendas, né, plantações de cogumelos. Mas como assim? Bom, eles sequestram essas pessoas e eles fazem testes, provavelmente eles usam os esporos de cogumelo deles e fazem crescer cogumelos no corpo dessas pessoas, daí eles arrancam esses cogumelos, algo que é muito doloroso aparentemente, porque as pessoas estavam sofrendo e gritando de dor pra caramba quando eles faziam isso. E daí eles se alimentam desses cogumelos, dessa maneira aparentemente eles ficam ainda mais poderosos, cada vez mais fortes. E eles falam que dependendo da pessoa, ou dependendo do ser vivo, sei lá, o lugar, os cogumelos ficam melhores ou ficam piores. Então, os escolhidos estão ali num lugar onde eles precisam lidar com uma certa situação onde tem algumas noivas que estão sendo sequestradas. Então, eles estavam próximos a lugares ali que realizam casamentos e eles, graças à situação, descobrem que essas pessoas estavam sendo levadas por alguém, algo estava acontecendo, né? Até que uma pessoa chega na Aruri e oferece para ela, olha, você quer participar do comercial aqui, a gente vai arrumar um vestido para você e daí você vai nos ajudar dessa maneira. E ela aceita, porque ela queria muito usar um vestido de noiva e foi bem legal assim, né? E daí quando ela acaba indo para esse lugar, ela também é sequestrada por esses novos Digimons. Graças a isso os escolhidos são envolvidos na situação, daí eles são obrigados a lidarem com esses novos Digimons, né? Até que eles são derrotados e o episódio fica por aí. Mas agora a gente vai falar sobre os pontos mais importantes. O novo Digimon é chamado de Shamboumon, galera. Shamboumon é sim uma variação de um Mushimon ou Mushroomon, talvez você conheça por esse nome. E curiosamente ele é uma variante apenas de cor, né? Ele muda um pouco de cor, alguns detalhezinhos bem mínimos. Fazia muitos e muitos e muitos anos que algo assim, uma variante desse tipo, não era revelada em Digimon. Então isso é muito incrível também, né? Mostra que eles continuam com isso, sabendo que faz parte de Digimon desde os princípios. E é curioso, porque mesmo que ele seja uma variante do Mushroomon, ele é um Digimon do nível adulto, enquanto o Mushroomon é um Digimon do nível iniciante. Mas como assim, isso é possível? Bem possível. Inclusive, muito provavelmente, Mushroomon evolui para o Shamboumon. Né? Isso é uma coisa que a gente já vê no Gotsumon. O Gotsumon evolui para o Aicemon, que evolui para o Meteormon, e todos eles são variações um do outro. Então, bem interessante aí, né? O Mushroomon, ele é um Digimon que já é ruim, ele já tem a personalidade péssima e é já um cogumelo venenoso. Faz sentido que a evolução dele, muito parecida com ele, seja um cogumelo venenoso pior ainda. E ele é tão pior que a personalidade dele é terrível e ele usa as pessoas ou qualquer coisa que seja para fazer plantações de cogumelos para que eles se alimentem e se tornem mais poderosos, né? A gente vê eles fazendo isso e é bem difícil de lidar com eles, inclusive, né? Eles usam aqueles esporos venenosos em todo lugar, é bem complicado, além de bombas em formatos de cogumelos, né? Mas muito importante, é dito que na descrição deles que cada cogumelo tem meio que um tipo diferente, quase como se fossem os atributos dos Digimons. E eles preferem os cogumelos que são do tipo Data. E é bem interessante isso, porque os Digimons do atributo Vírus, como o Shamboumon, são fortes contra Digimons do atributo Data. Então muito provavelmente é por isso. E dependendo da pessoa, ela vai fazer aparecerem cogumelos de atributos ou tipos diferentes. E a gente vê que isso afeta eles de maneiras diferentes. Alguns deixam eles muito mais fortes, outros deixam eles muito ruins, muito piores, assim, eles começam a perder o controle. A gente vê isso acontecendo quando eles tentam comer os cogumelos que estavam crescendo no corpo do Kyoshiro, né? Então foi bem interessante aí. Esse foi o Shamboumon, então, galera. Agora vamos pro próximo Digimon. Curiosamente, o outro Digimon que apareceu nesse episódio foi o Geremon. Tinha vários Geremons. Para aqueles que não conhecem, ele é uma variação apenas de cor
do Numemon, que existe desde o começo da franquia Digimon. E curiosamente também, aparentemente, essa é a primeira vez que ele aparece em uma animação de Digimon. Então, bem legal que ele esteja aparecendo finalmente, né? Não que ele seja diferente do Numemon, é basicamente a mesma coisa. Ele muda de verde para amarelo, né? E qual foi o papel importantíssimo dele nesse episódio? Bom, ele estava rastejando por aí, parecendo um Digimon meio misterioso. Ele guiou os escolhidos até onde estavam os Shamboumons. No final das contas, o objetivo de todos os Geremons que estavam ali era capturar os Shamboumons para usá-los para produzirem mais cogumelos, porque aparentemente cogumelos venenosos são o alimento favorito do Geremon, de todos eles que estavam ali, né? Ou, de acordo com o que o protagonista disse em certo momento, será que eles não iam devorar os próprios Shamboumons, né? Meio estranho, meio complicado, mas é Digimon e os Digimons se destroem para se tornarem mais fortes, então é bem possível mesmo. E até teve uma parte meio importantinha nessa hora, onde o Hiro literalmente fica em dúvida. Ele fala, nossa, que estranho, né? Eu tenho muito a aprender com Digimons ainda, mesmo depois de tudo que eu vi. E isso também pode ser um ponto muito positivo para todas as pessoas que estão, assim como eu, esperando por uma segunda parte para a temporada, para eles irem para o mundo digital para aprenderem mais sobre os Digimons e tudo mais. Então, bem interessante aí. Vamos continuar. E agora vamos falar um pouco sobre os atributos dos Digimons. E nesse episódio, curiosamente, isso tinha a ver com os humanos, né? Aqueles Shamboumons, como eu disse para vocês, faziam crescer cogumelos no corpo das pessoas. Se alimentam dos cogumelos para se tornarem mais fortes. E o cogumelo preferido deles é o do atributo Data. Então eles provavelmente estavam sequestrando aquelas pessoas, aquelas noivas, porque cresciam os cogumelos favoritos deles, o do atributo Data, no corpo dessas pessoas. Porém, quando chegou Aruri e o Hiro, e o próprio Gamamon, e cresceu o cogumelo neles, eles acharam até melhor, disseram que talvez tinha uma conexão com o bracelete deles, né, com o Digivice deles, eu não sei dizer, mas talvez esse seja do atributo Vírus ou do atributo Data. E isso, em primeiro lugar, não faria mal para eles, porque eles são Digimons do atributo Vírus. Porém, daí em seguida, a gente vê um terceiro tipo de cogumelo, que é quando cresce no Kyoshiro. E o Kyoshiro tá ali com medo e tal, os cogumelos crescem, e eles têm aparentemente uma cor um pouco diferente, e quando os Shamboumon se alimentam deles, aqueles cogumelos começam a fazer muito mal para eles, muito mal mesmo, eles começam a agir de maneira muito estranha. Então eu diria que muito provavelmente os cogumelos que cresciam no Kyoshiro eram do atributo Vacina, né? E isso é bem interessante, a vacina vai fazer mal pro vírus, né, para aqueles Digimons. E o Kyoshiro tem uma Digimon, a Dialimon, que chega em Tetismon, e quando ela tá como Tetismon, ela é uma Digimon que cria a cura para venenos, cura para doenças, cura para vírus, para bactérias. Então ela tem sim uma grande conexão com vacinas, com o atributo vacina, né, se você pensar bem. E o Kyoshiro aparentemente também tem, porque os cogumelos que cresceram nele começaram a fazer mal para os Digimons do atributo vírus. Interessante isso, né? Então quer dizer que no caso do Hiro e da Aruri, eram cogumelos que eram de outros atributos. Isso é interessante. Será que todos os humanos têm um atributo diferente? Será que tem a ver com os Digimons parceiros deles? Né? No caso do Hiro, é um Digimon do atributo vírus, então talvez o cogumelo dele fosse do atributo vírus, e por isso não fazia mal para aqueles Digimons. No caso do Kyoshiro já era vacina, e por isso estava fazendo muito mal. Então é interessante aí, fica aí pra gente pensar. Talvez isso volte no futuro de alguma maneira, né? Essa coisa de atributos com humanos, mas é isso aí. Nós temos então a evolução do Ryudamon. Bem incrível isso, né? O Ryudamon começa a se preocupar com os amigos escolhidos dele, se preocupar com o Hiro, com o Gamamon ali e tudo mais. E vendo tudo que estava acontecendo, mesmo de muito longe, ele acaba evoluindo. Ele evolui para um Ginryumon, que é o nível adulto de evolução do Ryudamon na enorme maioria das vezes, né? Da linha evolutiva mais coerente para ele. E é bem interessante isso ter acontecido. Eu fico imaginando se o Ryudamon vai voltar a ser um Ryudamon mesmo, ou se ele vai continuar a ser um Ginryumon para sempre. Se essa evolução foi apenas uma evolução de um Digimon mesmo que acontece naturalmente, é provável que ele fique nessa forma para sempre. Se não foi e teve a ver com os Digivices ali e tudo mais, talvez ele volte ao normal. E é interessante que ele tenha evoluído, né? Ryudamon, para aqueles que não sabem, é um Digimon bem especial. É o tipo do Digimon que é bem similar ao Dorumon, né? Inclusive o nível Mega dele
é um Digimon que se transforma numa arma que é usada pelo próprio Alphamon. Então talvez no futuro esse Ryudamon aí evoluindo acabe se tornando peça muito importante para coisas que a gente nem entende ainda dentro dessa história. Vai saber, talvez tenha um grande motivo para esse Ryudamon estar aí e inclusive estar passando por evoluções agora. Então bem interessante, inclusive ele carregar ele nas costas, sair voando e tudo mais. Foi bem legal. E mais alguns pontos não tão importantes, mas que eu quero comentar também. Toda a história, onde a gente tem a Aruri e também a Jellimon querendo usar roupas de noiva e tudo mais, foi bem legal, foi bem divertido. E no final, elas realmente conseguiram, inclusive a Jellimon, então foi bem legal. E daí depois a gente tem o fato de que a Tetsumon lutou de maneira incrível nesse episódio. Eu sei que muitas pessoas estavam considerando a Tetsumon mais como um Digimon de suporte, mas não, ela provou pra gente através desse episódio que ela consegue atacar de maneira extremamente poderosa se ela quiser e precisar, né? Então bem interessante, ela pode atacar ou ser um suporte também, se ela quiser. E daí eu quero comentar sobre a animação desse episódio. Então eu sempre digo que Ghost Game ele tem uma animação muito boa, o nível de animação é muito bom na grande enorme maioria dos episódios. Mas às vezes eles vão com muita força, né, na animação, na qualidade, acontece em alguns episódios e esse foi um desses episódios. Principalmente na parte onde a gente teve a luta da Tetsumon contra aqueles Digimons, do Kyoshiro fazendo as suas poses e tudo mais. Foi incrível, esse episódio tá de parabéns com certeza. Mas daí então galera, o episódio fica por aqui, vamos falar da prévia do próximo episódio. E como eu sempre digo, como eu vou estar falando da prévia agora, vai estar lotado de spoilers aqui. Se vocês não quiserem spoilers, por favor, parem de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. E agora eu vou falar da prévia do próximo episódio. E o próximo episódio é muito especial porque ele é basicamente outro episódio de Dia das Bruxas de Halloween para Digimon Ghost Game, que é uma temporada que se foca bastante em filmes de terror, coisas do tipo. A gente já viu um episódio assim lá no ano passado, agora a gente vai ver outro, né? E esse daqui aparentemente vai ser bem focado em bruxas mesmo, porque a Digimon que aparece ali é uma Witchmon, dá pra ver vários detalhes na prévia com aqueles gatos andando por aí e tudo mais, e algumas habilidades, e até tem uma imagem que dá pra você ver bem o rosto da Witchmon. Witchmon é uma parceira, uma amiga de certa forma do Wizardmon, que vem de Witchony. Então quem sabe a gente aprenda um pouco mais sobre isso também no próximo episódio. Vai ser bem legal ver essa Digimon aparecendo aí. Então, o episódio fica por aí e essa prévia também. Então galera, como eu disse pra vocês, esse episódio foi bem legal, apesar de ser mais um episódio meio isolado na história. Ele foi super interessante, com uma animação fantástica em certos pontos. E a gente teve um novo Digimon aí, que é uma variação de um Digimon muito antigo na franquia. Foi bem legal ver tudo isso daí, mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui galera, até a próxima. Tchau, tchau.